Nunca confie em uma mulher que faz isso. Estas foram as palavras de alerta do homem mais sábio que já viveu, o rei Salomão. Após relacionar-se com mais de 1000 mulheres, descobriu um padrão de comportamento tão devastador que dedicou capítulos inteiros da Bíblia para nos alertar. Este comportamento destruiu seu reino, arruinou sua vida espiritual e dividiu para sempre a nação de Israel. Neste vídeo você vai aprender os 4 sinais de alerta que Salomão identificou em mulheres manipuladoras. Como identificar palavras sedutoras que escondem intenções destrutivas, as táticas que certas mulheres usam para dividir famílias e destruir lares, e o método bíblico para discernir o caráter verdadeiro antes que seja tarde demais. Salomão escreveu mais de 0 provérbios e 100 cânticos. Reis e rainhas viajavam de terras distantes apenas para testemunhar sua sabedoria. A rainha de Sabá, após conversar com ele, declarou que nem metade da sabedoria de Salomão lhe havia sido contada. Mas havia um assunto sobre o qual Salomão falava com especial urgência: relacionamentos. Especificamente, ele alertava sobre mulheres cujas intenções não eram puras. Por quê? Porque ele mesmo havia caído nessa armadilha. O homem que podia decifrar os maiores enigmas da natureza foi enganado pelo mais complexo dos mistérios: o coração humano. Filho meu, atenta para a minha sabedoria. Ele escreveu em Provérbios 5. Inclina os ouvidos às minhas palavras. Este não era um conselho trivial, mas um grito de morra, peitum e sohari, das adenas. Sim, não era um conselho trivial, mas um grito de alerta de alguém que conhecia o preço da negligência. Salomão viu famílias destruídas, homens poderosos reduzidos a migalhas e lares que deveriam ser santuários de paz, transformados em campos de batalha. O primeiro e mais perigoso sinal que Salomão identifica está nos lábios. Os lábios da mulher estranha destilam mel e a sua boca é mais macia que o azeite, adverte em Provérbios 5:3. Ele não está condenando palavras genuínas de carinho, mas alertando contra a lisonja calculada, aquelas palavras doces demais que escondem intenções amargas. Por que isso é tão perigoso? Porque nós, humanos, somos naturalmente vulneráveis ao elogio. Quando alguém nos enche de elogios, nossa guarda naturalmente baixa, e é exatamente nesse momento que nos tornamos mais vulneráveis ao engano. Salomão observou esse padrão repetidamente entre as mulheres de seu harém. Muitas não estavam ali por amor ao rei, mas pelo poder, status e riqueza que a posição proporcionava. Ele ouviu promessas extravagantes e declarações de devoção que, com o tempo, provaram ser tão substanciais quanto névoa da manhã. Em um de seus provérbios mais contundentes, ele escreve: melhor é morar num canto do terraço do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. Ele viu como palavras doces poderiam rapidamente se transformar em amargura quando os verdadeiros motivos eram revelados. Além das palavras enganosas, Salomão identificou outro sinal preocupante: a inquietude. Os seus pés não param em casa, ele observa em Provérbios. Ele não está condenando a mulher trabalhadora ou ativa, mas identificando um espírito inquieto, constantemente buscando satisfação fora do lar, insatisfeito com o que tem. Foi exatamente essa inquietude que levou à queda de um dos maiores reis de Israel, pois seus olhos, antes fixos no Deus de seus pais, começaram a vagar. O resultado, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. São 1 Reis 11:4. O que acontece quando ignoramos esses sinais de alerta? As consequências são devastadoras. E Salomão não economiza palavras ao descrevê-las, mas o mais chocante é como uma mulher aparentemente virtuosa escondeu seu verdadeiro caráter
até conquistar o coração do próprio rei de Israel, levando-o a cometer um erro que causaria a divisão de todo um reino. E essa história vai te deixar sem palavras. Se você acredita que Deus está te protegendo de pessoas com más intenções, comente. Deus é meu escudo. O Solha sobre Jerusalém. Quando um jovem caminhava despreocupadamente pelas ruas da cidade, ele era forte, confiante e totalmente despreparado para o que estava prestes a acontecer. Salomão, observando da janela de seu palácio, viu a cena se desenrolar como quem assiste a um naufrágio inevitável. Da casa ao lado, uma mulher apareceu. Seus olhos brilhavam com determinação, suas roupas eram provocantes, e suas palavras eram como mel derramado. Venha, ela disse ao jovem. Vamos nos embriagar de amores até de manhã. Ela falou de perfumes exóticos, de lençóis ípsios prazeres sem consequências. O marido estava viajando, garantiu ela. Ninguém jamais saberia. Com cada palavra sedutora, ela tecia uma teia ao redor dele, e ele a seguiu. Escreveu Salomão, como um boi que vai para o matadouro. Esta cena, descrita vividamente em Provérbios 7, não era ficção. Salomão testemunhou repetidamente como palavras sedutoras podiam levar homens aparentemente sensatos à ruína completa. Muitos são os que ela fez cair feridos, ele advertiu, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. O que torna as palavras sedutoras tão perigosas? Elas apelam diretamente aos nossos desejos mais profundos, prometendo satisfação imediata, sem custo futuro. Salomão sabia que palavras podem ser ferramentas poderosas, tanto para edificar quanto para destruir. Em Provérbios 26, 28, ele escreveu: a língua mentirosa odeia aqueles a quem ela fere. Isso revela algo profundamente perturbador. Pessoas que usam palavras para manipular frequentemente abrigam ressentimento contra aqueles que manipulam. A adulação se torna uma arma, não uma expressão de afeto genuíno. Considere a história de Dalila e Sansão. Com palavras doces e perguntas persistentes, ela extraiu o segredo de sua força. Como você pode dizer que me ama? Ela questionava repetidamente. Se não confia em mim, cada palavra era calculada para baixar a guarda dele, para fazê-lo sentir-se culpado por sua desconfiança justificada. E quando finalmente ele revelou seu coração, ela o traiu sem hesitação. Salomão também encontrou esse padrão. Entre as mulheres estrangeiras que entraram em seu harém através de alianças políticas, elas juravam lealdade a ele e ao seu Deus, mas, no segredo de seus aposentos, continuavam adorando ídolos e influenciando sutilmente o rei a tolerar práticas pagãs. Suas palavras diziam uma coisa, suas ações outra, completamente diferente. O rei identificou vários padrões específicos de fala que sinalizavam perigo. Primeiro, exageros e promessas grandiosas, como nuvens e ventos sem chuva. Ele comparou em Provérbios 25:14. É o homem que se gaba falsamente de suas dádivas. O mesmo se aplica a mulheres que prometem o mundo, mas entregam apenas decepção. Segundo, lisonjas calculadas. Em Provérbios 29:5, Salomão adverte: o homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede para seus passos. A lisonja não é um elogio honesto, é um elogio com um objetivo ulterior. É dizer o que a outra pessoa quer ouvir para conseguir algo em troca. Terceiro, palavras que mudam como o vento. Hoje, juramentos de amor eterno. Amanhã, acusações amargas. Esta inconsistência, Salomão observou, revela um coração dividido. O caso mais dramático que Salomão testemunhou foi o de um conselheiro real, um homem respeitado em todo Israel. Esse homem se casou com uma mulher conhecida por sua beleza e charme.
Ela falava com eloquência sobre seu amor pela família e pelo reino, elogiava publicamente seu marido e parecia o modelo de virtude. No entanto, em particular, ela constantemente minava a confiança dele, comparando-o desfavoravelmente com outros oficiais da corte. Ela lá plantava sementes de ambição e descontentamento no corte. "Você merece mais reconhecimento", ela sussurrava. "O rei não valoriza seus conselhos como deveria." Aos poucos, suas palavras fizeram efeito. O conselheiro, antes leal, começou a conspirar contra o trono. Quando a traição foi descoberta, ele perdeu não apenas sua posição, mas também sua vida. E a mulher? Ela rapidamente encontrou um novo protetor, recitando as mesmas palavras sedutoras que havia usado antes. Observando essa tragédia, Salomão percebeu um padrão crucial. As palavras sedutoras raramente vêm sozinhas. Elas são acompanhadas por outros sinais de alerta que, juntos, formam um quadro completo. Entre esses sinais está um comportamento que Salomão destacou repetidamente em seus escritos: a falta de contentamento. E o mais assustador é que, segundo Salomão, quando detectamos esse traço de caráter em uma mulher, as consequências de ignorar esse aviso podem ser tão graves quanto a morte. Pois ele testemunhou como até mesmo impérios podem desmoronar quando um homem confia nas palavras sedutoras de uma mulher com intenções ocultas. Mas qual é exatamente esse comportamento devastador? A resposta vai te chocar. Deixe seu like, inscreva-se agora e declare: "Minha fé está firme em Deus", que essa ação seja um símbolo da sua confiança nele. As janelas do palácio estavam escuras naquela noite, enquanto Salomão observava as estrelas, perdido em pensamentos. Ele tinha acabado de julgar um caso que deixara seu coração pesado. 2 mulheres viviam na mesma casa. Ambas tiveram filhos com poucos dias de diferença. Durante a noite, uma delas sufocou acidentalmente seu bebê e, em um ato de desespero e inveja, trocou a criança morta pelo bebê vivo da outra mãe. O que mais perturbou Salomão não foi apenas o ato desesperado, mas o comportamento da mulher durante o julgamento. Ela mentiu descaradamente, fabricou detalhes e, quando confrontada com a verdade, preferiu que o bebê fosse dividido ao meio a admitir seu erro. "Não será nem meu, nem seu, dividam-no", ela declarou friamente. Foi neste momento que Salomão viu claramente o que muitos homens falham em reconhecer. Uma mulher que destrói não age por impulso momentâneo, mas demonstra um padrão de comportamento consistente e deliberado. Em seus provérbios, ele identifica várias características desse padrão destruidor. Primeiro, a incapacidade de reconhecer erros. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece direito, observa em Provérbios 12:15. Uma mulher que nunca admite estar errada, que sempre culpa os outros por seus problemas, está demonstrando um orgulho perigoso que Salomão identificou como precursor da destruição. Segundo, a divisão deliberada. O homem perverso espalha contendas, escreveu em Provérbios 16:28, e o difamador separa os maiores amigos. Salomão observou como certas mulheres em sua corte espalhavam rumores, exageravam falhas e alimentavam conflitos entre pessoas que antes eram próximas. Elas criavam divisões onde antes havia unidade. Um dos casos mais trágicos que Salomão testemunhou, um caso que envolvia uma família nobre de Jerusalém. O marido era um homem respeitado, conhecido por sua integridade. Sua esposa, no entanto, constantemente criticava sua posição na corte, comparando-o desfavoravelmente com outros oficiais. Em público, ela sorria e demonstrava respeito, mas, em privado, plantava sementes de ressentimento. Quando o filho mais velho começou a servir no palácio, ela passou a colocá-lo contra o pai. "Seu pai está satisfeito com pouco", ela dizia, "mas você poderia alcançar muito mais."
Ela contava ao filho segredos sobre supostas injustiças cometidas contra o pai, alimentando sua raiva. Ao mesmo tempo, sugeria ao marido que o filho estava tramando usurpar sua posição. O resultado foi devastador. Pai e filho se tornaram inimigos. O jovem, convencido de que havia sido prejudicado, abandonou a família e se juntou a um grupo de dissidentes. O homem, uma vez forte e confiante, tornou-se amargo e desconfiado. E a mulher? Ela mantinha a aparência de vítima inocente, enquanto a família que deveria proteger se despedaçava ao seu redor. Salomão viu este padrão repetir-se inúmeras vezes. Em Provérbios 14:1, ele observa: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Esta não é uma observação casual, mas uma conclusão baseada em anos de observação cuidadosa do comportamento humano. O terceiro sinal de alerta que Salomão identificou foi o que ele chamou de olhos altivos. Em Provérbios 6:17, ele se referia a um orgulho que se recusa a servir, que considera certas tarefas ou pessoas como abaixo de sua dignidade. Este não é um orgulho saudável de realização, mas um senso de direito que exige sem estar disposto a dar em troca. Uma das esposas de Salomão, filha do faraó do Egito, exemplificava essa atitude. Criada como realeza, ela considerava as tradições e práticas de Israel como inferiores. Embora vivesse em Jerusalém, seu coração permanecia no Egito. Ela se recusava a participar de celebrações religiosas, tratava os servos com desdém e constantemente comparava a corte de Salomão desfavoravelmente com a de seu pai. O quarto sinal de alerta, talvez o mais sutil, era o que Salomão chamou em Provérbios 25:24 de espírito contencioso. Não se tratava de discordâncias honestas ou conflitos normais que surgem em qualquer relacionamento. Era uma inclinação para converter qualquer situação em confronto, uma tendência a procurar ofensas onde nenhuma existia. Observando estes padrões repetidamente, Salomão chegou a uma conclusão solene em Provérbios 21:19. É melhor viver numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e irritável. Este não era um comentário misógino, mas uma observação precisa de como uma pessoa, homem ou mulher, com essas características específicas pode criar um ambiente psicologicamente tóxico. Pois em meio às advertências severas, Salomão também pintou um retrato inspirador de outro tipo de mulher. Uma mulher cuja língua ensina com bondade, Provérbios 31:26, cujas mãos constroem em vez de derrubar. A sabedoria que traz vida em vez de morte é algo surpreendente que Salomão revelou como identificar. Ele descreveu uma mulher cujo valor excede em muito o dos rubis. As características que ele descreve são tão contrárias à sabedoria convencional de seu tempo, e talvez até do nosso, que muitos homens as ignoram completamente. Esse erro tem custado a paz, a prosperidade e até mesmo a vida de inúmeras pessoas ao longo dos séculos. A luz da tarde atravessava as colunas do templo enquanto Salomão, agora envelhecido e carregando o peso de suas próprias decisões erradas, compartilhava sua sabedoria final com um grupo de jovens. Acima de tudo, disse ele, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Esta não era uma advertência para se tornar frio ou cínico, mas um chamado para a vigilância. Ao longo de sua vida, Salomão havia observado como homens sensatos, em todos os outros aspectos, abandonavam completamente o discernimento quando se tratava de relacionamentos. Eles ignoravam sinais de alerta óbvios, racionalizavam comportamentos problemáticos e, como resultado, sofriam consequências devastadoras. Como um anel de ouro no focinho de uma porca é a mulher formosa que não tem descrição, ele observou em Provérbios 11:22.
Esta afirmação chocante ressalta uma verdade muitas vezes esquecida. A beleza exterior sem o caráter interior correspondente é não apenas sem valor, mas também tragicamente fora de lugar. Mas como podemos discernir o caráter verdadeiro? Salomão ofereceu vários conselhos, princípios práticos. Primeiro, observe as ações, não apenas as palavras. Mesmo uma criança se dá a conhecer por suas ações. Se sua conduta é pura e justa, ele escreveu em Provérbios 21. As palavras podem enganar, mas o comportamento consistente, especialmente em momentos de estresse ou quando ninguém está observando, revela o verdadeiro caráter. Salomão contou a história de um jovem nobre que estava considerando o casamento com uma mulher conhecida por sua beleza e charme. Os conselheiros do jovem, preocupados com sua reputação, sugeriram que ele a visitasse inesperadamente. Quando ele apareceu sem aviso, encontrou-a gritando com uma serva idosa, tratando-a com um desprezo que nunca demonstrava em público. Este único momento revelou mais sobre seu caráter do que meses de conversas agradáveis. Segundo, preste atenção em como ela trata os outros. O justo atenta para a causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento dela, observou Salomão em Provérbios 29:7. Uma pessoa pode tratar você maravilhosamente enquanto busca algo, mas seu comportamento com aqueles que não podem oferecer nada em troca revela seu verdadeiro coração. Um dos exemplos mais marcantes que Salomão compartilhou foi o de um oficial de seu pai, Davi, que quase se casou com uma mulher aparentemente perfeita. Ela era inteligente, bonita e parecia devotada a ele. No entanto, enquanto caminhavam pelo mercado, um vendedor idoso acidentalmente derramou um pouco de óleo em seu novo manto. Em um instante, sua fachada, a encantadora, desapareceu. Ela humilhou publicamente o homem, exigindo compensação muito além do valor do dano. O oficial, vendo este lado dela pela primeira vez, devolveu o anel de noivado no dia seguinte. Anos mais tarde, ele agradeceu a Salomão por aquele derramamento providencial de óleo que revelou seu verdadeiro caráter antes que fosse tarde demais. Terceiro, observe os padrões ao longo do tempo. Explosões ocasionais de raiva ou irritação são humanas, mas padrões consistentes de comportamento destrutivo são sinais de alerta que não podem ser ignorados. Uma das observações mais profundas de Salomão foi que o verdadeiro caráter raramente muda sem um arrependimento genuíno e um esforço deliberado. Ainda que o insensato seja triturado como trigo no pilão, a sua insensatez não se apartará dele. Ele observou em Provérbios 27:22. Isso não significa que as pessoas não possam mudar, mas que a mudança genuína de caráter requer mais do que promessas ou boas intenções temporárias. Requer um reconhecimento honesto do problema e um compromisso consistente com uma nova direção. Quarto, busque conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Salomão entendeu que somos facilmente cegados por nossas próprias emoções. Amigos confiáveis, familiares e mentores podem ver o que nós, em nossa paixão ou desejo, podemos perder. Ele contou sobre um amigo próximo que estava apaixonado por uma mulher com um histórico de relacionamentos problemáticos. Quando amigos levantaram preocupações, ele os acusou de inveja. Quando familiares expressaram alarme, ele cortou o contato com eles. Isolado dos que realmente se importavam com ele, caiu cada vez mais sob a influência dela, até que se encontrou arruinado financeira e emocionalmente. Finalmente, Salomão apontou para a necessidade de sabedoria divina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele declarou em Provérbios 9:10. Ele reconheceu que, em última análise, o discernimento verdadeiro vem de Deus. É por isso que, em seus últimos anos,
Salomão voltou a essa verdade fundamental. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele aconselhou em Provérbios 3:56. Mas Salomão não queria deixar seus ouvintes apenas com advertências. Em Provérbios 31, ele pintou um retrato inspirador do que ele chamava de mulher virtuosa. Esta não é uma mulher perfeita, sem falhas, mas uma cujo caráter é fundamentado em princípios que permanecem mesmo quando testados. Ela abre a boca com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. Ele escreveu em Provérbios 31:26. Em contraste com a mulher de palavras sedutoras, ela fala verdade com gentileza. Suas palavras constroem, não destroem. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Provérbios 31:28. Em contraste com a mulher que divide e conquista, ela cria unidade e harmonia. Este retrato não é apenas um ideal impossível, mas um padrão pelo qual podemos medir o caráter. É um lembrete de que existem mulheres cujo valor excede ao de finas joias. Encontrar tal pessoa, Salomão sugere, é digno de nossa maior diligência. Quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 18:22. Apesar de todas as suas advertências sobre relacionamentos destrutivos, ele ainda acreditava no poder transformador de um bom casamento. O casamento, ele entendeu, não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre ser a pessoa certa. É sobre dois indivíduos comprometidos, não apenas um com o outro, mas com princípios que transcendem seus próprios desejos egoístas. E talvez seja essa a sabedoria final de Salomão, que o amor verdadeiro não é cego, mas vê com clareza tanto as falhas quanto as virtudes, e escolhe amar mesmo assim. Agora que você conhece os alertas de Salomão sobre relacionamentos perigosos, clique no vídeo na tela para descobrir como era a vida no magnífico templo de Salomão. Você ficará impressionado com os segredos e rituais que aconteciam naquele lugar sagrado. Clique agora mesmo